Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Israel perdeu a glória de Deus. Nós encontramos na Bíblia muitas histórias de pessoas que perderam muita coisa. Perderam a vida, alguns perderam a dignidade, perderam a família, alguns perderam a saúde, alguns perderam o reino. Muita gente perdeu muita coisa. O Jó perdeu muita coisa, só não perdeu a vida e a dignidade. O Jó não perdeu a dignidade. Por fim, Deus restaurou tudo com muito mais glória do que ele tinha no passado. Interessante. Muito mais glória do que tinha no passado. O Jó não perdeu a vida nem a dignidade, mas Deus restaurou. Há coisas que a gente não deve perder. O Jó não queria perder a fé em Deus. E o Senhor quer que a gente mantenha essa chama. A gente pode perder tudo, mas não perca a comunhão com o Senhor. Não perca o Espírito Santo dentro de você, que é o maior valor. Não deixe o Espírito se apagar. Não deixe o Espírito Santo em você, não deixe que o Espírito Santo em você se acomode, não fale mais. Você precisa da presença do Espírito Santo avivada dia a dia. Todos nós precisamos. Mas o processo de esfriamento na fé é um processo terrível. O esfriamento acontece devagar, gradativamente, sem a pessoa perceber. A pessoa vai se esfriando de uma tal maneira que ela não percebe. Quando ela se vê, ela já está morna. E quando está morna, o Senhor diz que está prestes a ser vomitada da boca do Senhor. É muito triste esta situação. O crente vai se acomodando, já não vai a todas as reuniões, falta uma, não sente falta, daqui a pouco ele já falta muitas, já não lê a Bíblia, já não tem ânimo para orar, de longa data já não evangeliza ninguém, vai se esfriando, daqui a pouco começa a ver muita televisão, internet, começa a sentir tentação, inicialmente é tentação fraquinha, não tem nada demais. Daqui a pouco ele está imerso na lama e quer voltar e não tem mais forças, não consegue mais. E depois vai caindo. Há pessoas que usam uma expressão interessante. Eu cheguei ao fundo do poço. Meu irmão, não existe fundo do poço. O abismo não tem fundo. A figura de abismo no espaço é interessante. Um satélite está em órbita em volta da Terra. Ele está sempre caindo. Sempre caindo. Caindo. Mas, como a gravidade existe, ele está caindo para o centro da Terra. Mas como ele está distante, então ele se mantém naquela órbita. Isso é chamado órbita. O espaço sideral, o espaço aí do universo, não tem limite. E a pessoa pode imaginar a luz viajando milhões de anos, e não vai chegar ao fim do espaço. O abismo não tem fundo. Deus usa na Bíblia algumas vezes o espaço com a expressão de abismo, não tem limite, não tem fundo, e a pessoa vai cair cada vez mais e mais. Alguns chegam a um ponto assim na mornidão espiritual de pensarem, agora eu acho que não dá mais, eu estou pensando em jogar toalha, eu acho que eu vou sair da igreja, eu acho que não dá mais. Satanás está tentando essa pessoa
fazendo com que ela se lembre só das coisas boas do passado. E ela pensa que pode voltar àquele passado de ingenuidade, mas não pode. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e pecaram contra Deus, eles perderam a inocência e nunca mais voltaram àquela inocência. Quando a mulher perde a virgindade, ela pode viver uma vida santa e é bom que viva, mas a virgindade ela não recupera mais. É uma vez só. A moça, a gente deveria ensinar a jovem, adolescente, a criança, a menina, o valor da virgindade, a dignidade, aquilo é a honra dela, ela deveria preservar com muito carinho. O cristão deveria evitar o pecado, preservar a sua comunhão com Deus com muito carinho. Perder a dignidade, perder a comunhão com Deus é um caminho muito triste. A pessoa pode até ficar na igreja, mas já perdeu a glória de Deus. Ele já envergonhou o evangelho. Ele fez escândalo que causou que pessoas se afastassem. Ele se arrepende 1000 vezes, mas ele não consegue trazer mais aquela pessoa que se escandalizou. É muito triste essa situação. Há muitos crentes vivendo na igreja sem glória nenhuma. Eles não têm, não experimentam, não sabem o que é uma visitação de Deus, uma Shekinah, aquela presença poderosa de Deus. Eles não têm isso. São crentes rotineiros, acostumados, moralistas, crentes religiosos. Eles perderam a glória de Deus. Quando a pessoa peca, ele perde muita coisa. A memória dele vai ficar marcada com aquele pecado. Ele nunca mais vai se esquecer daquele pecado. Aquilo pode criar um trauma. Todo pecado tem consequências. Outras pessoas vão saber do seu pecado e elas nunca mais vão se esquecer também daquele pecado que elas presenciaram ou souberam. A pessoa, quando peca, perde muita coisa, mas o principal que ela perde é a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, que não há justo nenhum sequer, todos pecaram e por causa disso estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus não mente. A glória de Deus não é brincadeira que você perde e ganha de qualquer jeito, não. A gente precisa preservar esse valor. O Espírito Santo em nós precisa ter alegria, estar vivo, ter voz dentro de nós, e nós ouvirmos a voz do Espírito. Não deixe o Espírito se apagar. E o fim desse processo de mornidão espiritual, este esfriamento que é possível acontecer na vida de qualquer crente, vai redundar em Lamentações 2, versículo 1. Como o Jeremias se lamentando, como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Antes era gloriosa Jerusalém de ouro, agora ela está toda coberta de nuvens. O Senhor precipitou do céu até a terra a glória de Israel. Desceu, perdeu, nunca mais aquela glória voltou. E foi o Senhor que fez isso. Ele faz isso com tristeza. Ele se afasta. O Espírito Santo se afasta de uma pessoa porque ela insiste em viver no pecado. O pecado faz você perder muita coisa. Vai perder dinheiro. O pecado faz você perder dinheiro também. Você vai perder dignidade, o respeito das outras pessoas. Um homem, chefe de família, quando ele peca, o pecado dele fica notório. Quando ele chega em casa, ele não consegue olhar para sua esposa, para seus filhos. Ele não consegue mais ser a imagem de Deus na família, o sacerdote da família. O homem deveria espelhar a glória de Deus na família. O homem, o chefe de família, deveria
trazer glória para a família, a honra, a dignidade. Como o Jó, que nunca perdeu essa dignidade. A gente pode perder tudo, mas não a presença de Deus, a dignidade. Essa glória de Deus é um tesouro. O Espírito Santo traz a glória de Deus para nós. Nós é que temos que dar lugar ao Espírito Santo. Ele traz a glória de Deus, a Shekinah, aquela visitação poderosa de Deus. Muitos crentes já perderam e não conseguem mais voltar àquele primeiro amor, não conseguem voltar mais àquela situação. Eu já testemunhei algumas vezes pessoas manifestando essa tristeza por se lembrarem de coisas maravilhosas que Deus tinha feito, mas eles não conseguem mais voltar. Aquilo está fechado para eles. É um jardim do Éden, trancado, com um anjo com a espada para não deixar que eles voltem mais. Depois que saiu do jardim do Éden, meu irmão, é difícil voltar. Pois é, não queira perder a glória de Deus. Você é imagem de Deus. O Espírito Santo em você é a garantia da glória de Deus em você. Não queira perder isto. Se você der lugar ao pecado, à ira, se você der lugar ao ódio, se você der lugar à cobiça, à lascívia, seja lá da maneira que for, a glutonaria, se você der lugar à bebedice, se você der lugar a qualquer tipo de obra da carne, a maledicência, usar sua língua para falar de outros, você já está perdendo a glória de Deus. O Espírito Santo, como vai habitar numa casa suja? Você vai ter que passar por todo o processo humilhante de conserto, confissão do pecado, manifestando o arrependimento verdadeiro para que possa ter o perdão. Mesmo assim, você pode voltar àquela posição de pureza diante de Deus, mas ainda assim não ter a glória. Cuidado para não perder. Se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. 1 João 2, a partir do versículo 1. Porém, o melhor é não pecar. Então, eu escrevo essas coisas para vocês, filhinhos, para que vocês não pequem. Se nós pecarmos, o Senhor pode perdoar, porque nós temos um advogado. Jesus está à direita do Pai para interceder por nós. Porém, o melhor é não pecar. Quando você peca, pode receber o perdão, mas a restauração da glória de Deus em você vai ser difícil. Israel perdeu aquela glória. O Jeremias narra essa situação com relação à destruição de Jerusalém. Jerusalém era a glória de Israel, supostamente a presença de Deus aqui na terra. Mas quando pecou e não se consertou, não se voltou para Deus, o Senhor entregou Jerusalém à destruição. E aí acabou aquela glória. E aquela Jerusalém nunca mais foi reconstruída. Eles tentaram reconstruir o templo, muralhas, mas aquela glória da Jerusalém da época de Davi nunca mais voltou. E aí o Jeremias diz, o Senhor precipitou do céu à terra a glória de Israel. Meu irmão, cuidado para não perder a dignidade. Cuidado para, através do pecado, você não perder a glória de Deus. É algo muito sublime que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano um pouquinho dessa glória que Deus tem reservada para aqueles que o amam. Que você esteja nesse rol desses que amam a Deus apesar de tudo. Lute para não pecar, para não perder, principalmente, a glória de Deus. Entenda isso.